Evaldo Braga e Carlos Alexandre ganham biografias que mostram o lado obscuro da canção brasileira. O ano é 1988. Estouradíssimo nas paradas com sucessos como Feiticeira e Arma de Vingança, o cantor Carlos Alexandre chegou bêbado ao hotel com seus amigos de banda. Naquela madrugada fria da capital paulista, um baque surdo estremece o apartamento e acorda o guitarrista Niltinho. Ele corre e encontra o patrão e amigo de longa data estendido no chão da sala, contorcendo-se e delirando. É o negão, queria me levar. Ele disse que tenho que ir embora com ele, diz Carlos Alexandre em transe. O fantasma que o cantor via era Evaldo Braga. Essa história poderia estar na revista Cripta se não estampasse a capa da Contigo. No ano seguinte, após outros tantos sonhos intranquilos, o cantor capixaba de apenas 33 anos perde a vida num desastre de automóvel na volta de um show. Era 31 de janeiro. Preste atenção nessa data. Mesmíssimo dia no qual, 16 anos antes, Evaldo Braga, também, no retorno de um show, morreu quando seu carro colidiu com um caminhão. Não é só na morte que os caminhos dos dois cantores coincidiram. Como se pode ler nas suas recém-lançadas biografias, Eu Não Sou Lixo, a trágica vida do cantor Evaldo Braga, e O Homem da Feiticeira, a história de Carlos Alexandre, do também jornalista Rafael Duarte, os livros detalham as vidas de dois dos maiores astros da música brega, duas personalidades complexas, com vidas marcadas por tragédias bem piores do que as mazelas de amor das letras pelas quais ficaram famosos. Também não parece coincidência que ambos ganhem biografias com tão pouca distância de tempo entre si. Eu Não Sou Lixo. O jovem muito bonito, sorridente, educado, esconde um segredo. Ascendente na carreira, chora pelos cantos um cisco caído em seu olho na infância, que resiste a qualquer colírio, mas para seus pares ele parece sempre feliz. E é apontado como um exemplo nas salas de jantar das famílias brasileiras. Seus colegas o têm em alta conta até que ele morre num desastre de automóvel. A boca miúda se diz que a morte foi por desgosto. O enredo lembra uma peça do Nelson Rodrigues, mas estamos falando de Evaldo Braga, o ídolo negro. Autor de sucessos como Sorria, Sorria, Eu Não Sou Lixo e Mentira, Braga tinha como marca a voz potente e uma presença fulminante, alinhadíssima no melhor estilo pilantragem consagrado por Wilson Simonal. Além disso, trazia sempre um terço enrolado à mão esquerda que lhe dava um toque de beato inofensivo. Suas canções eram marcadas pela tragédia e por amores desandados que ele encarava com sangue nos olhos, em versos como Nunca mais na minha vida eu vou te dar o meu amor, vou lamentando a sorte que a vida me deu, esconda o pranto num sorriso e você não presta, meu amor. Tudo embalado num groove poderoso e colorido de metais. As canções de Evaldo tocaram fundo o coração dos ouvintes quando apareceram no começo dos anos 1970. Mas, apesar do sucesso enorme e instantâneo, o cantor, falecido em 1973, ganharia facilmente o prêmio que o amigo Chacrinha oferecia no quadro Sua Miséria Vale 1 Milhão, na qual o prêmio era concedido ao miserento capaz de extrair mais lágrimas da plateia. Também não faria feio num daqueles filmes de superação da sessão da tarde. Há diversas teorias sobre o nascimento de Evaldo Braga. A mais famosa diz que era filho de uma prostituta e que teria sido por ela abandonado numa lata de lixo, de rua, de uma família ou de um orfanato. Por não ter condições para criá-lo, o cantor teria sido recolhido e levado a Funabem, onde viveu até os 18 anos sem informações sobre sua ascendência. Bom, o próprio cantor reformulava sua origem constantemente. Em uma entrevista, disse que foi resgatado por uma freira, noutra por uma senhora muito pobre, só para na seguinte aumentar o drama da infância numa variação do tema do abandono e resgate. Recentemente, uma nova versão veio à tona, quando um suposto irmão disse que o cantor seria filho da amante de seu pai, rejeitado pela madrasta e expulso de casa logo cedo. Há consenso e documentação sobre a Funabem. Um processo para comprovação de parentesco segue em segredo de justiça. Antônio Carlos, o tal irmão, e seu advogado não comentam o assunto.
Na juventude, Evaldo Braga foi amigo e inimigo do jogador Dadá Maravilha, cuja narrativa é usada como escada pelo jornalista Gonçalo Júnior no recém-lançado Eu Não Sou Lixo, a trágica vida do cantor Evaldo Braga. Primeira biografia do cantor. Pesquisador prolífico, Júnior lança mão de farta documentação e dezenas de entrevistas para entender a vida do cantor de carreira meteórica. A infância na Fundabem foi marcada por violência e disputa. Dadá envolveu-se com o crime, mas não há evidência que Evaldo, ou Pato Rouco, como era chamado, tenha enveredado por esse caminho ou cometido qualquer delito. Não teria outro interesse que não o canto e foi abstêmio até o começo da fama. Os dois alimentavam sonhos de estrelato, um no esporte e o outro no mundo fonográfico, e se detestavam por isso. Evaldo saiu do orfanato com um diploma de cozinheiro, foi garçom, agente de viagem, trabalhou em uma funerária, até demitir-se pelo sonho do palco. Comprou uma caixa de engraxate e passou a ocupar o posto em frente à Rádio Metropolitana, na esperança de que algum bidu o ouvisse e o levasse para dentro. Por pena, os funcionários o deixavam dormir no sofá da emissora. Evaldo participava de shows de calouros e passava fome quando foi contratado pelo cantor Newton César para trabalhar como seu divulgador. A primeira coisa que eu falei foi mentir que estava com bastante fome, pois achei que Evaldo devia estar faminto e ficaria constrangido se eu perguntasse isso ou lhe oferecesse uma refeição, revela César na biografia. O vaidoso Evaldo não tinha onde cair morto. O trabalho com César e, logo após com Lindomar Castilho, começou a lhe conferir alguma dignidade, e não demoraria para que conseguisse se valer desse network para iniciar a própria carreira. Evaldo não só conseguiu ajudar seus dois patrões, como construiu um nome no meio profissional e talentoso cantor, que se apresentava de graça nos espetáculos promovidos por disc-jockeys de rádio nas periferias das cidades, com uma presença de palco avassaladora. O trabalho lhe rendeu um contrato para a gravação de 2 compactos pela RCA, em 1969 e 1970, que não tiveram grande impacto. Era uma figura frequente, mas pequena. Ainda assim, em sua primeira aparição na TV, ao lembrar da infância dura e evocar a figura da mãe, Evaldo simplesmente desmaiou, saindo da emissora de ambulância. Evaldo Braga estava ali, a sério. Já na Fonogram Polydor, ganhou o apelido de O Ídolo Negro. Gravou os 2 discos que o tornariam famoso: O Ídolo Negro Volume 1, de 1971, e o Volume 2, de 72, e viveu seus últimos anos longe da penúria. No começo dos anos 70, o cantor era arroz de festa em programas de auditório, como o de Flávio Cavalcante e Chacrinha. Doava boa parte do seu dinheiro ao orfanato onde cresceu e parecia viver o sonho do menino pobre que ganha a vida no showbiz. Mas Evaldo jamais esqueceu a ideia de encontrar a mãe que o abandonara. Comprava vestidos pensando em como ela ficaria bonita neles, e quando recebeu a primeira cópia do primeiro compacto, confessou a um amigo como orgulhosa ficaria sua mãe se presenciasse aquele momento. As várias versões de sua origem que ele mesmo deu a revistas e programas de TV, com variações sobre quem o havia recolhido, parecem querer dizer que ele não sabia mesmo de onde vinha, mas também que tratava sua infância trágica como mercadoria. No mundo do brega, a biografia anda juntinho ao marketing. O fato é que a sua obra, mesmo que eventualmente composta por outros compositores, cabia como uma luva em sua trajetória, da mesma forma que Roberto Carlos também parecia interessado em se construir naquele mesmo período. Canções como Eu Não Sou Lixo alimentavam o mito da criança abandonada, uma canção de amor romântica que evocaria o abandono pela mãe. E A Cruz que Carrego fala sobre o calvário de não saber a origem. O amor que Evaldo Braga cantava era um amor não só abandonado, mas raivoso, vingativo, permeado por uma constante ideia de morte, como no trecho Sorria da infelicidade que você procurou. Não há um pinguinho de humor nas 37 canções que gravou, apesar de ele ser descrito como um cara doce e alegre. Mas contra a ideia de que a associação das canções de Evaldo Braga e sua biografia Infância Trágica tenha sido simplesmente uma bela jogada de marketing da gravadora, Gonçalo Júnior nos dá a entender que a dor do cantor era muito real. Nos últimos anos, Evaldo Braga dava sinais de mudança, começou a beber e a fumar e se tornara ácido, amargo mesmo. Foi essa dor toda que ele deixou não só marcada em suas canções, mas que levava consigo ao morrer na BR-3 naquele janeiro de 1973.